começando o Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre o trabalho dos peritos. O artigo 5º assegura o direito ao contraditório e à ampla defesa e determina que são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. E é preciso um cuidado especial para garantir que as provas sejam coletadas sem contaminação. Trabalho que é feito pelos peritos. Para falar sobre o tema, nós recebemos 2 convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco o juiz Fábio Francisco Esteves, do Tribunal do Júri de Brasília. Também vamos conversar com Carlos Antônio Almeida de Oliveira, presidente da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais. Sejam bem-vindos ao Artigo 5º. Juiz, eu gostaria que o senhor começasse falando para a gente qual é a importância do trabalho da perícia. Primeiro, só localizar a área que eu trabalho para fazer essa relação da importância da perícia. Eu estou trabalhando no Tribunal do Júri de Brasília, que é um juízo competente para julgamento de crimes dolosos contra a vida, né? O nosso maior incidência é o crime de homicídio. E na apuração desse fato, desses crimes, o trabalho da perícia é fundamental, né? Porque todo o crime de homicídio, ele traz várias circunstâncias, e essas circunstâncias são apuradas, são investigadas através do trabalho do perito, que consegue diagnosticar a dinâmica do crime, diagnosticar como se usou o instrumento do crime, localizar questão de arma de fogo, essas questões todas é apurado através do trabalho do perito. E isso dá um subsídio muito importante para quem julga, né, para a condução do processo. Doutor Carlos Antônio, e existe crime perfeito ou sempre sobra alguma pista para a perícia investigar? Não, sempre há vestígios, isso é fato. A ausência de vestígios que indiquem uma determinada hipótese na investigação científica também é uma informação relevante para o perito. O que pode acontecer em função, às vezes, da carência de equipamentos ou de pessoal ou até pela falta de experiência, é não se identificar determinados vestígios. Mas é correta a afirmativa de que todo crime deixa vestígios, não tenha dúvida. Para ilustrar a questão de que, às vezes, até a ausência de vestígios de uma determinada hipótese é uma informação importante, nós tivemos já casos de suicídio, por exemplo, em que um cadáver é encontrado em suspensão. Você tem lá uma série de vestígios típicos, característicos daquele tipo de crime, como protrusão lingual, cianose facial, que é aquela face azulada, as marcas de escorrimento de sangue, que são os livores no sentido descendente, e nesse mesmo local você pode não encontrar nenhum vestígio de luta. Você pode não encontrar células epiteliais abaixo das unhas da vítima que indicam que realmente foi um ato dele, foi um suicídio. Então, a ausência de alguns vestígios e a presença de outros, analisada de forma integrada, é que permite ao perito chegar a uma conclusão. Mas é importante a experiência e o ferramental tecnológico, não tenho dúvida. E o laboratório da Polícia Civil no Distrito Federal é um dos mais avançados do país. Equipamentos de alta tecnologia e muito treinamento ajudam a transformar pistas em evidências. – 24 horas por dia. O trabalho dos peritos não para. O Instituto de Criminalística da Polícia Civil do DF é um dos melhores do Brasil e até recebe demandas de outros estados por ter equipamentos de ponta. Soluções de crimes misteriosos, testes e mais testes balísticos, mágica no papel. Tudo para encontrar o verdadeiro culpado. Um dos departamentos com maior volume de trabalho é o do Cássio. Aqui, ele descobre desde uma nota falsa até um cheque adulterado. Na prática, esse equipamento funciona da seguinte forma. Vou pedir para o Cássio escrever aqui alguma palavra e a gente vai rabiscar com uma outra caneta, inclusive da mesma cor, e vamos ver se a máquina reconhece o que estava escrito por baixo. Vamos lá. E a gente vai observar aqui que as tintas, apesar de serem da mesma cor, elas têm comportamentos espectrais distintos. Por isso que a gente vai conseguir observar aqui agora exatamente aquilo que estava por baixo da outra caneta azul.
Chegam todos os tipos de ocorrências relacionadas a fraudes, né? Que envolvam documentos falsos, também questionamentos a respeito de assinaturas falsas, a busca também de quem são os autores daqueles tipos de falsificação. Isso ocorre muito em contratos, né? Em diversos tipos de documentos em que são exigidos essa autenticidade que é comprovada através de uma assinatura. E nem sempre esse trabalho serve para incriminar alguém. Nós aqui não estamos apenas para buscar provas que possam ser utilizadas para condenar alguém, não. O nosso compromisso aqui ele é com uma determinada verdade. Essa verdade ela pode ser tão importante quando condenar uma pessoa, ou mais importante é você não cometer uma injustiça. Uma das análises mais comuns no Instituto está ligada aos homicídios. São os projéteis deixados na cena do crime que podem esclarecer de onde partiu o tiro. Nessa sala de disparo é feito o exame de comparação balística. Júlio, vocês analisam então aqui por meio de um teste, né? Vocês disparam, esse projétil cai na água e o que é possível então desvendar a partir daí? Pois bem, aqui o que nós fazemos é coletar um padrão da arma. A arma que é suspeita, para ser comparado com um material colhido na cena do crime. A prova da balística ajuda a colocar um ponto de avaliação e pondo aquela arma na cena daquele crime. Isso é um elemento muito forte para a comprovação, para a materialidade daquele crime. Este programa importado também permite identificar as ranhuras do projétil e com um banco de dados fica fácil encontrar qual arma é compatível com a bala. São duas vertentes, materialidade do que aconteceu e autoria. Para isso a gente usa de recurso tecnológico nas várias áreas, vários segmentos internos, seja na parte de laboratório, seja na parte de documentos, seja na parte de balística, forense. A gente precisa usar da tecnologia para chegar aos resultados finais. Doutor Carlos Antônio, tecnologia é essencial no trabalho de vocês, né? Não tenha dúvida. O crime evoluiu tecnologicamente, porque infelizmente eles também têm acesso à tecnologia e nós temos que fazê-lo além do que o crime faz. Então, esse equipamento que foi mostrado agora para análise documentoscópica foi adquirido através de um convênio do Brasil com a França e a Alemanha, e isso realmente auxiliou muito. O microscópio de comparação balística também o Brasil adquiriu, isso aí é fantástico. Então, assim, não tem como a gente trabalhar hoje sem a tecnologia. E não só a tecnologia utilizada para os exames em si, mas para o gerenciamento das informações que a gente obtém através da ciência forense. Eu falo, por exemplo, de softwares que a Polícia Federal desenvolveu. A gente tem um corpo de peritos da área de informática que eles próprios desenvolveram, que permite que um perito, por exemplo, no estado do Tocantins, ao receber um material que ele nunca viu, que nunca chegou na casuística de crimes daquele estado, por exemplo, um tipo de pedra preciosa que está relacionado a um crime de extração ilegal de minérios, que ele faça consulta nesse sistema de criminalística e descubra outros especialistas que já examinaram o mesmo material, às vezes no estado do Rio Grande do Sul, e isso permite que a gente tenha uma interação técnica que vai encurtar o tempo necessário para se fazer o exame e inclusive, os métodos necessários para executá-los. A gente tem condições de já prever com antecedência. Então, eu não tenho dúvida que a tecnologia é fundamental e a gente trabalha com essa tese, sim. Juiz, e é muito importante também a observação humana, não é mesmo? É importante. A percepção é fundamental. Tem um exemplo de um caso, até que uma perita da Polícia Federal, que teve a percepção de observar o comportamento do suspeito durante aquele momento inicial, posterior ao crime, e eu lembro que ela pediu para que fosse recolhido as calças, e ela conseguiu captar no bolso da calça os vestígios de... Não existe mais o exame de pólvora, aquelas coisas, mas conseguiu captar alguns vestígios que acabaram por concluir, depois do exame pericial, de que ele só poderia ter efetuado o disparo na vítima. Então, usou-se a tecnologia porque fez seu exame através desses meios, mas também a percepção da perita em conduzir aquele trabalho foi fundamental, né? Talvez se perdesse aquele momento, aí nós não teríamos condição de chegar ao resultado que se chegou. Juiz, o que pode invalidar o trabalho da perícia?
Há diversos fatores. Atualmente nós temos alguns casos no Tribunal do Júri de Brasília em que há questionamentos quanto aos laudos, né? Bom, a defesa ela tem o direito de promover, trazer para o cenário da discussão do processo todos os elementos para contradizer os elementos que já existem nos autos, inclusive os elementos periciais, né? Então hoje é muito comum, às vezes, as defesas contratarem peritos particulares para fazer uns assistentes técnicos para fazer contra-prova do laudo. Aqui em Brasília, às vezes, alguma, não divergência, mas alguma complementação também entre o Instituto de Criminalística, o II, que são perícias diferenciadas, mas que se complementam ou, às vezes, também se divergem. Agora, o que pode invalidar uma perícia é algum problema na hora de coletar os elementos lá no âmbito. Eu tenho casos em que as perícias foram questionadas, alguns casos com êxito, no sentido de trazer uma invalidação de uma perícia, inclusive reconhecido pela própria instituição pública que fez a perícia, né, alguns peritos questionarem o trabalho de outros, mas não é comum não, é muito raro, muito raro. Só para a gente encerrar esse bloco, a perícia pode ser usada também para inocentar uma pessoa acusada injustamente, né, doutor Carlos? Sem dúvida, a perícia ela é imparcial, porque ela é baseada na lógica, no método científico, e o perito não tem interesse no resultado do trabalho que ele faz. Então, nos deixa satisfeito o elucidar de um fato criminoso e também quando a gente chega à conclusão de que alguém não estava envolvido no crime para o qual foi condenado, e isso foi provado de forma categórica, límpida. A função do trabalho pericial, sem dúvida, é essa, né? E no próximo bloco você vai saber mais sobre perícia oficial. O artigo 5º, volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Hoje os nossos convidados são Carlos Antônio Almeida de Oliveira, presidente da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais, e o juiz Fábio Francisco Esteves, do Tribunal do Júri de Brasília. Eles conversam conosco sobre perícia oficial. E o Código de Processo Penal tem um capítulo sobre a coleta de provas e a perícia. O Código determina que a perícia deve ser realizada por perito oficial, portador de diploma de curso superior. E diz ainda que, na falta deste profissional, o exame deve ser feito por 2 pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica, entre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame. Doutor Carlos Antônio, o que acontece se na cidade não tiver perito? Em primeiro lugar, é importante que a gente tenha um entendimento de como se chega a essa conclusão de não haver perito. Porque se numa determinada cidade esse perito não está lotado como servidor público, nada impede que o local seja preservado, o local de crime, e que se desloque um perito de um outro local para lá. Desde que isso, obviamente, não prejudique a qualidade dos exames. Então, se nós tivermos um local de crime confinado, que está protegido pela própria Constituição, isso permite naturalmente que se desloque. Mas se for um local exposto, por exemplo, na zona rural, a precipitação, o sol, isso realmente exige um exame muito rápido. Então, quando as autoridades que necessitam do exame pericial chegam à conclusão de que não é possível deslocar em função, eventualmente, da distância, a solução é a nomeação de um perito ad hoc. No futuro, nós esperamos que isso não seja mais necessário, porque nós gostaríamos de ter um quadro de pessoal que cubra todo o território nacional, e é esse um projeto que a criminalística brasileira tem, efetivamente. Mas, enquanto isso não é possível, deve-se nomear um profissional que seja especialista na área, que tenha conhecimentos, e isso aí o juiz pode fazer, ele vai ser nomeado e vai fazer o exame nesse local. Não impede também que, em seguida, esse laudo realizado por um perito ad hoc seja submetido a um instituto oficial para que ele emita um parecer a respeito, e, em função disso, a gente consiga consolidar as conclusões aí sobre o exame. Juiz, e como é que é feita a escolha dessa pessoa que vai trabalhar como um perito naquele momento? No interior, eu venho de uma cidade interior, existe já um cadastramento, né? As pessoas são cadastradas,
tem esse conhecimento, e são cadastradas por área, né? Às vezes é uma perícia contábil, você já tem lá um contador, às vezes é uma perícia dessa da área de homicídio, alguma coisa assim, já tem um médico. Então existe, né, em alguns lugares que não tem a possibilidade de deslocamento do perito, aí tem esse cadastro e aí o juiz nomeia e é feita a perícia quando solicitada. Existe um intercâmbio entre o trabalho dos diferentes tipos de polícia para poder agir tanto nesse caso, quanto também para poder complementar o trabalho um do outro? Existe. Complementar, isso é mais rotineiro, não complementar o laudo pericial. Mas, obviamente, o laudo pericial ele é o resultado de um trabalho que só pode ser bem feito se as outras estruturas da polícia também fizerem as suas atividades de maneira correta. Por exemplo, a preservação do local de crime. Preservação do local de crime isso é essencial, né? É essencial. O Código de Processo Penal diz que as autoridades policiais, ao tomarem conhecimento de um crime, devem se dirigir ao local para preservá-lo até a chegada do perito criminal. Então, esse processo de preservação é uma interação entre as atividades da Polícia Judiciária. A Polícia Militar é importantíssima para a preservação também, porque, em geral, é quem está no local mais rapidamente. Tudo isso auxilia. Nós temos trabalhos de cooperação com, por exemplo, outras perícias estaduais. Eventualmente, a Polícia Federal faz treinamento para peritos. Nós fizemos há pouco tempo atrás no Instituto Nacional de Criminalística, no laboratório de DNA, trabalho de cooperação com os estados para que a gente descentralizasse os exames de DNA no país. Isso é uma coisa que está relacionada com a nova lei que instituiu o banco de dados de DNA no Brasil. Há um trabalho de cooperação e a gente acredita que ele vai melhorar cada vez mais à medida em que a gente se organiza tecnologicamente e também institucionalmente, né? Juiz, e quando há divergência entre o laudo de um perito e o de outro? Normalmente isso não acontece, até porque os peritos assinam o laudo conjuntamente, né? Aqui, em raríssimas ocasiões, existe uma divergência entre um instituto e outro. O Instituto de Criminalística, por exemplo, com divergência com o Instituto de Identificação, é o caso, porque às vezes elas se complementam nesse sentido, mas é muito raro haver esse tipo de divergência. Normalmente, há divergência entre a perícia oficial e a perícia produzida pela assistência, mas ali o juiz vai confrontar as provas, até porque a lei permite que o juiz analise essas provas, inclusive pode até rejeitar o laudo pericial. E pode pedir uma nova perícia? Pode pedir uma nova perícia também, né? Pode, inclusive, às vezes, os próprios peritos, eu tenho caso que o próprio perito oficial, ele pede para o juiz, olha, talvez seria interessante que um outro perito oficial fizesse o laudo. É uma tranquilidade nesse sentido, né? O perito, olha, talvez uma terceira opinião aqui poderia contribuir, e aí o juiz acata o pedido e determina uma terceira perícia. No caso ali que está sendo julgado. Às vezes há casos de suspeitas de divergências entre os laudos e as divergências estão nas metodologias ou nos materiais examinados. Exemplo, se a gente tem uma apreensão de 5.000 caixas de medicamentos diversos ou de pacotes de cocaína com aparências diversas, em geral se faz uma amostragem. Existe um procedimento estatístico que se baseia em amostragem. Se um perito fez uma amostragem e não encontrou um determinado produto químico naquelas caixas, um assistente técnico pode pegar um outro lote e chegar a uma conclusão que é aparentemente divergente, mas que pode ser, esse problema pode ser bem elucidado se a gente examina qual foi o material examinado, né? Qual foi o material que ele analisou no laboratório. Então, acho que é muito importante, quando a gente está diante de uma aparente divergência, questionar os peritos sobre qual foi, em primeiro lugar, a metodologia utilizada, se ela está de acordo com o que o Instituto de Criminalística prevê e qual foi exatamente o material que ele examinou. Nesse exemplo que eu dei, a solução é reunir toda a apreensão e mandá-la para o laboratório para dirimir as dúvidas. E é importante citar que, normalmente, a assistência tem a imparcialidade, a parcialidade, né? Porque a assistência é contratada pela defesa, normalmente, produzir um resultado que normalmente traga benefício para a defesa, né? Aí precisa realmente ter essa percepção de, olha, a metodologia que você usou talvez não esteja condizente com a perícia oficial, e aí tem que tomar uma decisão nesse sentido.
E nas ruas as pessoas falam sobre o trabalho dos peritos. A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões. É importante porque eles colocam, né, os bandidos atrás das grades e vai bem profundo na situação, buscando realmente o que aconteceu, resolvendo o problema, né? Eles catam a amostra, coletas, vestígios de DNA para localizar a pessoa. A perícia ajuda a colocar os bandidos na cadeia e tal, prende, né? Ajuda a desvendar os crimes, então isso é realmente muito importante, a perícia no Brasil, né? Se bem que ainda está precisando de muitos recursos, né? Teria que ter mais profissional na área, né? O governo dá apoio a tudo, né? Se não tiver apoio, o cara não pode fazer um serviço bem feito. Falta mesmo maior investimento financeiro aí na perícia? Principalmente nas perícias estaduais. Recentemente houve um evento no Ministério da Justiça, do qual participei, e nesse evento foi apresentado um diagnóstico das perícias em todos os estados do Brasil. Esse diagnóstico converge com o que os telespectadores acabaram de falar ali. A gente tem estados como o estado do Piauí, com população de mais ou menos 3 milhões de habitantes e 24 peritos criminais para atender todo o território do estado. Isso, obviamente, vai prejudicar a investigação científica, vai deixar muitos casos de crimes sem exames periciais, e esse diagnóstico que foi feito pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, que é ligado ao Ministério da Justiça, ele dá um panorama muito interessante sobre esse fato. Isso não é um problema só do Nordeste, nem só do Norte. Há estados do Sul e do Sudeste que também precisam muito de concurso público, de treinamento e de equipamentos. E eu acredito que o governo, através da Secretaria Nacional de Segurança Pública, tendo esse diagnóstico, agora tem condições de tomar as medidas que são realmente necessárias para melhorar essa situação, né? E melhora também o trabalho do juiz, não é mesmo? Certamente. Não é o caso, no caso criminal, no caso de homicídio, o juiz evidentemente não vai levar a uma condenação se realmente a prova não contribui. Mas o esclarecimento do fato através da prova pericial, ele é um esclarecimento que nos traz maior certeza, né? Esse trabalho do perito ele é fundamental nesse sentido, que ali a perícia consegue esclarecer algumas circunstâncias que a prova testemunhal, que comumente é a prova que é usada na esfera criminal, não consegue trazer, né? E sem contar que a prova criminal ela costuma ser muito de percepção subjetiva, né? É humana. E já a prova pericial ela tem um acerto um pouco mais objetivo e aí esclarece melhor as situações e pode levar o acerto das decisões em maior número, né, e maior incidência nesse sentido. Existe um prazo para que o relatório seja apresentado? O laudo pericial ele tem um prazo determinado pelo Código de Processo Penal, que é um prazo de 10 dias. No entanto, essa norma, evidentemente, por ser uma norma muito antiga, ela não está contextualizada com o desenvolvimento tecnológico da perícia e do crime, e ela, por exemplo, é de uma época em que nós sabemos que exames periciais em obras de engenharia não existiam. Exames complexos na área de crimes financeiros e de crimes cibernéticos nem se fala, não existiam. E esses exemplos e alguns outros são de análises extremamente demoradas que extrapolam os 10 dias que o CPP dispõe. Então, naturalmente, a gente sempre solicita dilação de prazo para realização de perícia com o objetivo claro de atender a essa realidade que a gente tem hoje, que é da complexidade do crime, né? Então, o prazo de 10 dias, ele, na maior parte desses crimes complexos, ele não é suficiente para fazer o exame, mas isso não tem sido um problema, felizmente, porque o Judiciário, o Ministério Público e a própria Polícia, entendendo isso, estão conosco nessa necessidade de se aumentar o prazo quando é necessário. O Dr. Carlos Antônio falou em várias áreas diferentes de perícia. A gente pensa normalmente na área criminal, mas ela é importante em vários setores, não é mesmo, juiz? Sim. Já trabalhei em outros juízos, outras varas, né? E sempre o trabalho do perito é fundamental para resolver outras soluções. A área contábil é muito comum, né? Perícia contábil, essa perícia de hoje, os crimes cibernéticos hoje para a gente, aliás, eu penso que é uma área que dificilmente o juiz consegue desenvolver algum trabalho bom se não contar com a ajuda do perito, né? Os crimes financeiros, por exemplo, também é outra área que dificilmente avança-se um trabalho judicial
sem que haja ali a contribuição da perícia, né? E essa questão do tempo da perícia, o Dr. Carlos falou, de fato eu tenho perícia que dura 4 meses. Então, e isso é extremamente compreensível diante da complexidade, das análises. Às vezes a gente tem perícia, inclusive, que exige, tem uma perícia que recentemente foi feita no Tribunal do Júri, que é um experimento, então precisou aguardar o prazo para aquele experimento, mas hoje o Judiciário, felizmente, conta com uma série de instrumentos que a perícia nos consegue proporcionar e que são fundamentais para julgar em todas as áreas possíveis, né? Função civil, crime de tecnologia, ambiental, hoje também tem muito. Aqui em Brasília, que nós temos um problema fundiário e um problema ambiental sério, o perito está sempre contribuindo com isso, com a gente. O Brasil, então, está em dia? Está evoluindo muito. E a gente vê isso nitidamente. O programa, esses equipamentos que a matéria mostrou, de ponta, eles foram para os estados, foram para a Polícia Federal também, isso foi um convênio chamado Promotec Pro Amazônia. Então, o investimento tecnológico, o investimento em recursos humanos tem melhorado em alguns estados, em muitos outros não, como eu comentei. Na Polícia Federal, que é a nossa vivência maior, sem dúvida nenhuma, de 10 anos para cá, isso melhorou muito. E nós estamos chegando ao final de mais um Artigo 5º. Dr. Carlos Antônio, juiz Fábio Francisco, eu agradeço a presença de vocês aqui conosco e lembro que você também pode fazer parte do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá!